Vamos fazer umas análises aqui então, olha. Vamos supor que eu te dei essas 4 funções. Eu posso ir piorando sua vida do jeito que eu quiser. Posso colocar aqui uns trem muito bizarros, só para complicar você. E eu vou querer fazer isso. Então você tem aqui, olha, seno de 5x. Então só de olhar para a função, você já consegue determinar para mim coisas já de cara. Então, por exemplo, se eu quero perguntar qual que é o período dela, período é só fazer a formulazinha. 2π sobre o valor que multiplica o x, valor de A. Quem multiplica o x aqui é o 5. Então aqui vai ser 2π sobre 5. Ou seja, a cada 2π sobre 5 no seu intervalo de x, ela está se repetindo. Beleza. Qual seria a imagem aqui então? A imagem, além de falar que o período é 2π, não é só isso mesmo. A imagem, qual que é a imagem? A imagem é o valor de maior que você tem no y e o valor que você tem menor no y. Então se é apenas seno aqui, olha, seno sempre vai ter maior valor como se fosse 1 e sempre vai ter o menor valor como se fosse menos 1. Então a sua imagem vai de menos 1 até 1. Então a sua imagem é isso. Pronto, acabou. Só essa informação que eu preciso saber. Essa informação, qual que é o maior valor e qual que é o menor valor, a gente chama ela de extremos ou de máximos. Ou seja, ponto máximo. O ponto máximo que a gente tem aqui para essa função, você tem o valor máximo que a gente tem para essa função é 1 no seu y e o valor mínimo é menos 1. Então são os extremos ali. Então lembra de máximo e mínimo é uma palavra importante, porque isso quando você tem exercícios contextualizados, eu te dou a função assim, ó. Te dei essa função e tal, ela representa para mim a venda, sei lá, de camisas e tal. Eu quero saber, e x representa a quantidade de camisas que eu vendo. Então eu quero saber assim, qual que é a quantidade de camisas que eu vendo, qual que é o meu valor de x para que eu tenha o máximo de venda, o máximo de lucro ou coisa assim. Então para que eu tenha o valor máximo. Então, se eu estou mexendo com uma função que seja seno aqui, o valor máximo vai ser 1. Nesse caso aqui, o valor máximo é 1. E qual que vai ser o valor de x para isso? Aí a gente tem que descobrir. Mas eu sei que o valor máximo é 1. Então, só que vai estar isso escrito no português. Então, você vai ter que pegar essa equação aqui, colocar 1, substituir por 1, que é o valor máximo, e para descobrir o valor de x para isso. Fica para a próxima aula. Então, olha aqui. Só de bater para a função, pergunta aqui, período dela. Período é 2π sobre A. Quem que vale A? A é quem multiplica x. É o 4. Então 2π sobre 4. Melhorando aqui pode ficar π sobre 2. Então a cada π sobre 2 ela se repete. E a imagem? Bom, eu só tenho seno aqui. Mas aquele... Não, só tenho seno. O seno maior possível que se possa dar, joga o x aí, faz a confusão que você quiser, mas o maior valor possível que você obtém é o seno valendo 1. Então o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então de novo, a imagem dessa função ficou entre menos 1 e 1. Então vamos piorando. Vamos olhar para essa função aqui, ó. Essa função, ela é o seno disso aqui mais 2. Então o valor que você encontrar disso aqui, você tem que acrescentar 2 para dar a imagem lá. Então beleza. Começa pelo período. Período é 2π sobre o valor de A. O A é quem multiplica o x. Então é 1. 2π sobre 1, 2π. A cada 2π essa função se repete. Beleza? Aí eu pergunto, a imagem. Então tá, o maior valor que isso aqui pode dar, o maior valor que isso aqui pode dar, independente do valor de x, pode tacar qualquer x, não qualquer x, mas o x específico ali, o maior valor que isso aqui vai dar vai ser 1. Beleza? O maior valor é 1. Se o maior valor é 1, então essa função, o maior valor que essa função pode assumir é 1 mais 2, seria 3. Então, o maior valor que essa função pode assumir é 3. E o menor valor que essa função pode assumir? Bom, o menor valor dessa função depende do meu seno aqui. O menor valor que esse seno, menor valor que isso tudo aqui pode dar é menos 1. Então, fica assim, 2 com menos 1, 1. Então, o menor valor que essa função pode dar é 1. Então, a imagem dessa função vai do 1 até o 3. O menor valor depende do meu seno menor e o maior valor lá. Beleza? Vamos para a última aqui, que seria possível de complicar a vida toda. Então vamos começar pelo período. Então pelo período aqui seria 2π sobre o valor de A. A, quem está multiplicando aqui é o 2. Então 2π sobre 2, só vão, o período é π. Aí vem para a questão aqui da imagem. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 vezes o valor do seno, mas eu tenho que olhar para esse seno todo aqui. Então vamos pensar assim, o maior valor que isso tudo aqui pode ser, o maior valor é 1. Beleza? Então vai ficar assim, 3 vezes 1 aqui, 3. Então vai ficar 2 vezes, com menos ali, 2 vezes menos, 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Marca aqui, beleza. Outra situação possível. Isso tudo aqui, o menor valor que pode assumir é menos 1. Então vai ficar assim, ó. 2, menos 3 vezes menos 1 é mais 3.
Então vai dar 5. Então quais são os valores máximos e mínimos que a gente tem? O mínimo valor dessa função toda aqui, isso tudo aqui tem o menor valor, e o menor valor dela é menos 1. Quando? Não sei. Eu não descobri o x para isso. Não sei o valor de x para isso, mas eu sei que o menor valor que essa função toda pode assumir é menos 1. E o maior valor que essa função toda pode assumir é 5. Porque tudo depende do seu seno ali. Quando o seu seno nisso tudo aqui der 1, vai ter uma situação. Quando o seu seno nisso tudo der menos 1, você vai ter outra situação, mas são os extremos possíveis. Aqui vai dar, então a imagem vai ficar assim, ó. Vai do menos 1 até o 5. Então a gente já tem bastantes informações sobre essas funções, apenas pegando isso aí superficial, né? Apenas pegando as coisas de cara, sem fazer a continha naquele ponto, né? Coisa assim. Trabalheira. Então é muita novidade, então vamos dar um tempinho para fazer uns exercícios bons disso aí. Então, resumindo da aula de hoje, o que eu preciso saber? As funções começam a ser periódicas, essas periodicidade, ela tem certas coisas definidas, então elas são padrõezinhos. Quando você tem uma função seno, a função seno sempre vai ser um tio ou algo do tipo, sempre vai ser algo bonitinho assim, e ela só vai depender dela são os valores de x ou de y. X são os valores dos seus pises, os ângulos, e o y são os valores das suas imagens. A gente pode construir um gráfico plotando os pontos, marcando os pontos, ou seja, descobrindo quando a imagem vale menos 1, quando a imagem vale 1, para as funções mais simples, do tipo assim. Só que a gente vai ver que quando vai estar desse jeito assim, ó, 2 acrescentado aqui, com algum termos assim, complica mais a vida. Mas para as funções mais simples, que é apenas seno de alguma coisa assim, a gente pode plotar os pontos. Quais são os pontos importantes? Quando o seu seno vale menos 1, 1 e 0. Você vai ter que descobrir o x para que o seu seno vale menos 1, 1 e 0. Então a gente tem que lembrar da tabelinha para isso. E começa a analisar aqui a questão do período dela, que seria o 2π sobre o valor de quem multiplica o x nessa função. E a questão da imagem, você vai analisando a imagem. Então você vai se perguntar, quando que esse seno aqui, ou não quando, na verdade, o máximo valor que pode se dar aqui é 1, o menor valor menos 1, para todo e qualquer seno. Só que aí se você tem algo acrescentando aqui, vai mudar um pouquinho. Tá bom, muito, foi demais. Então pessoal, aquele vídeo ali eu ia passar ele na sexta-feira, só que ia ficar muito conteúdo para sexta. Então eu só aproveitei ele e eu vou pegar só um complementozinho aqui, dando um exemplo de uma das questões que a gente tem na lista. A questão vem com o português falando que a temperatura do dia é dada a uma certa hora do dia, né, em função do tempo de horas aqui. E ele pergunta assim, a que hora do dia eu tive a temperatura máxima e qual que é a temperatura máxima daquele dia. Então eu te dei uma função aqui, ou uma equação, na verdade uma função em que está com um cosseno aqui. Poderia ser cosseno também, cosseno, tanto faz. A gente sabe mexer também, dá de boa. Então a ideia é o seguinte, eu preciso que você responda a pergunta com o seguinte raciocínio. Ele pergunta, qual que é a temperatura máxima daquele dia, qual que é a maior temperatura, qual que é o valor máximo, quanto que eu tenho lucro máximo, tudo do questão de máximo. Então qual que é o maior valor de T? Se eu quero o maior valor de T, eu tenho que pensar, essa equação toda tem que ter o maior valor possível. O meu 24 está aqui, ele só está lá de boa. O que eu tenho que pensar? O que está variando é essa parte aqui. Isso aqui é o que pode aumentar ou diminuir, beleza. Isso tudo pertence aqui à parte do cosseno. Então o meu cosseno que eu tenho que pensar, quais são os valores que eu tenho de cosseno que pode atender. Todos os valores possíveis de cosseno estão entre menos 1 e 1. Então o maior cosseno que eu posso ter é 1. Então isso tudo aqui pode me dar no máximo maior valor 1. E eu estou procurando o máximo porque eu estou te perguntando a maior temperatura, tá? E aqui é positivo. Então é exatamente isso, porque é essa parte mais essa. Se aqui fosse negativo, aí a história seria ao contrário, né? Se eu pegasse o maior valor aqui, eu ia ter uma subtração e ia diminuir esse valor. Então teria que ser o valor contrário, teria que ser o menor. Mas no caso aqui, como é mais, eu vou pegar o maior valor. O maior valor vai ser quando isso tudo der 1, tá? Então isso aqui sendo 1, então fica assim, 3 vezes o cosseno aqui, que isso tudo aqui vai dar 1. 3 vezes 1, 3. 24 mais 3, 27. Então a maior temperatura do dia vai ser 27 graus. Porque o meu cosseno aqui, o maior valor que ele pode assumir é 1. Agora, quando ou a que horas que isso vai acontecer, aí a minha pergunta é o tempo. É o meu T aqui. Aí eu pergunto o que vai acontecer. Então primeiro eu parto pelo seguinte,
Acha a temperatura máxima primeiro. Acha o valor aqui, seria do y aqui primeiro. Para depois achar o valor de x. Achar o valor de tzinho aqui. Então, para que isso aqui aconteça, eu preciso de um t específico. Então tá. Então, para que... Repete a função aqui para a gente se situar. Então, tem que ser um t específico aqui. Pi sobre t aqui. Pt, né? Tem que ser um t específico para que isso aconteça. Para o que acontecer? A temperatura máxima acontecer. E qual que é a temperatura máxima? 27. Então você precisa achar um primeiro para depois achar o outro. Então primeiro na interpretação a gente faz pegando o cosseno como se ele tudo valesse 1, para depois achar o valor dele mesmo aqui. Então virou uma equação. E na equação aqui, ó, já jogou o que é 27, você precisava desse número. Agora é só brincar de matemática. Joga 24 para lá, fica 27 menos 24, fica 3 aqui. É igual a 3 vezes o cosseno. Deixa eu escrever assim, só para facilitar. Corta aqui, significa que 1 é igual ao cosseno daquela bagaiada toda. Então, o cosseno dessa bagaiada toda tem que dar 1. Aí você vai se perguntar, em que situações eu tenho que o cosseno vale 1? Se você for olhar lá na tabelinha, lá no ciclo, na verdade, trigonométrico, ou tabelinha também poderia, o cosseno vale 1 quando você tem essa situação aqui, em que o seu tempo, no caso aqui, não, tempo não é, mas em que seu ângulo vale 0 graus ou seu ângulo vale aqui 2π. A gente está mexendo com π. Nessas situações você tem isso. Então você tem dois momentos em que o cosseno vale 1. Em que o cosseno é isso tudo aqui. Ou 0 ou 2π. Você vai ter que testar para as duas possibilidades. Então aqui ó, tem que ser quando o seu ângulo todo aqui tenha um valor 0 ou o seu ângulo todo tenha um valor de 2π. Então vamos testar as duas possibilidades. Então a primeira situação é que seu ângulo todo, cosseno de 0 é igual a 1 ou cosseno de 2π seja 1. Então esse ângulo todo aqui tem que ser 0 e esse ângulo todo aqui tem que ser 2π. Talvez, vai depender do exercício, talvez você tenha até duas temperaturas no dia, bem possível. Vamos supor, ainda não fizemos o resultado, mas vamos supor que a temperatura fosse tipo, aqui é o tempo, né? Perdão, vamos supor que o tempo aqui fosse tipo 8 horas e 20 horas, tá dentro do intervalo. Mas vamos supor que a gente ache o tempo aqui, que a gente pode achar um tempo bizarro aqui, em que seja, por exemplo, 20 horas e o outro é menos 25. Acabou? Não pode ser, porque tempo não pode ser negativo. Ou então 30 horas. Também não é coerente, porque o dia tem no máximo 24 horas. Então é só para você se situar, porque às vezes a gente esbarra aqui em situações, ó, só existe duas possibilidades para o cosseno dar 1. Quando aqui é 0 ou quando é 2π. Então isso tudo tem que ser 0 e isso tudo tem que ser 2π. Mas vão haver situações também em equações em que vão ser bem específicas, em que eu não vou ter muita dificuldade aqui para achar não. Mas normalmente eu fico me perguntando em dois valores aqui que vão atender, a não ser que dependa do seu domínio. A não ser que eu fale aqui no seu domínio, ele tá... Não, mas esquece o domínio. Vamos continuar aqui. Ó, vem cá, joga pra cá. Joga esse aqui pra cá, vai ficar assim. Pt sobre 6 é igual a menos π sobre 3. Se você corta os menos aqui, passa do 6 pra lá, vai ficar assim. T igual a menos 2. Pode isso? Não pode. Tempo não pode ser negativo, por causa do contexto. Por causa do contexto, tá? O valor de menos 2 aqui, se você colocar, vai te atender certinho. Mas por causa do contexto, o seu tempo não pode ser isso. Então, por isso que a diferença entre uma função, uma equação qualquer e um probleminha. O probleminha tem suas limitações, que a gente chama de condições de contorno, que é o que vai atender ali o seu domínio. E o domínio aqui, nesse caso, não admite algo negativo, tempo negativo. O seu t tem que ser negativo. Então tá, então me resta essa opção. Joga para cá, vai ficar assim, π t sobre 6 é igual a 2π menos π sobre 3. Tira MMC aqui, vai ficar 5π sobre 3. Então, π t sobre 6 é igual a 5π sobre 6. Sobre 3, perdão. Então, corta os p's aqui, passa o 6 para lá, faz as continhas, sei lá o que, vai dar 10. Meu tempo aqui é de 10 e era 10 horas. Então, quando for 10 horas da manhã, você vai ter ali o máximo de temperatura naquele dia, de acordo com essa equação aqui. Sacou a ideia? Então, na real, o Enem é isso aqui que ele vai te pedir na parte de funções trigonométricas. Às vezes pode pedir a função, realmente, o desenho da função, mas a maioria das vezes do Enem, os vestibulares,
e alguns concursos que vão querer mexer com isso aqui vão te puxar para pensar em máximo, temperatura máxima, valor máximo, algo que remeta aqui em 1, 0 ou menos 1. Ou então até serve meio também, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, porque são os valores dos cossenos e senos conhecidos. Mas o conceito está aqui, tirar temperatura máxima. E toma com esse cuidado, que ele pode estar simplesmente só apenas te perguntando, exercício apenas perguntando qual que é a hora do dia que eu tenho temperatura máxima. Ele pode apenas perguntar isso. A hora do dia seria 10 horas. Ou ele pode estar te perguntando qual que é a temperatura máxima do dia. Acabou, temperatura máxima do dia é 27. Ou, que nem esse exercício está te perguntando os dois. Qual que é a temperatura máxima e em que horário isso acontece. Então a gente pede o valor do Y aqui e o valor do X para que isso aconteça. Então deu para sacar? Não é complicado. Se eu te perguntasse assim, qual que é a temperatura mínima? A temperatura mínima você vai pensar, ó, seu cosseno tem que ser o menor valor possível. O menor valor possível que ele pode ser é menos 1. Menos 1. Então você colocaria menos 1 aqui, aí ficaria 3 vezes menos 1 menos 3, 24 menos 3, 21. Então a menor temperatura daquele dia foi 21. E a que horas isso aconteceu? Aí você substitui aqui por 21 e fazer a continha. Então é sempre brincando com essas coisas, que a gente vai ter na parte de equações trigonométricas, e na real é a parte mais importante, porque é a parte que mais cai, mais contextualiza e tudo mais. Mas não é a única, porque a gente ainda precisa ver as funções e desenhá-las, fazê-las bonitinhas, tá? então, boa segundinha para nós aí, vários exercíciozinhos, e esses aqui eu vou pesar um pouquinho mais a mão, vou pedir mais um pouquinho, porque é a parte mais importante, tá? Obrigadão.